Eu também tive que apóstolo, eles não estão dizendo que é um adorador. E adora em espírito e verdade, amém? Glória. Nós estamos dizendo isso aqui. Glória a Deus. Amém? Estamos dizendo essa mensagem do nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos orar para o Senhor. Espírito Santo, te agradeço, Deus. Por isso da sua palavra. Obrigado pela tua presença, Pai. Eu te pedimos, Senhor Deus, usar o teu filho para falar conosco. Eu creio que Pai, nosso meu Pai, nós chegar aqui na tua casa, o Senhor estava presente. Amém. Que o Senhor conheça nossos pensamentos, Deus. Fala conosco nessa mensagem. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ofereça, todo o nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te honra. Vocês puderem ficar aqui na frente, daí a minha voz eu não grito muito também. Vai sentar aqui. Glória a Deus. Segunda, primeira, terceira, primeira. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Confesso que não preparei nada, mas a presença de Deus está aqui, amém? Amém. Pouca gente, mas é muita unção, eu acho. Glória a Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória. Santo. Abre tua Bíblia no livro de Mateus 6,6. Todo mundo que conhece, se quiser abrir a Bíblia, fica à vontade. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Eu penso que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Amém? Glória a Jesus. Falar de Mateus 6 é chover no molhado, é plantar batata em batateiro. Falar de Mateus 6 todo mundo aqui sabe, todo mundo que conhece, porque fala sobre oração. E daí a palavra do Senhor aqui vem falando para nós que quando o pessoal chega, os discípulos chegam para Jesus, e daí eles começam a ter uma intimidade com Jesus, começam a falar com Jesus, começam a caminhar com Jesus, começa a ver milagre que Jesus faz, começa a ver demônio que Jesus expulsa, começa a ver leproso que Jesus limpa, começa a ver morto que Jesus ressuscita, começa a ver palavra que ele fala, começa a ouvir as palavras duras, as palavras amargas que Jesus prega, as palavras difíceis de dizer, e daí quando de repente eles começam a ver se mover, a Bíblia vai falar que eles vão até Jesus e eles pedem um negócio inusitado. Eles pedem que Jesus os ensine, até porque quem não senta para ouvir não
se levantar para falar. Os discípulos ouvem, os discípulos prestam atenção. Isso é muito diferente, porque Jesus ele começa mais para frente, ele sobe um monte, começa a pregar uma palavra dura, uma palavra de arrepender, uma palavra de dizer que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, uma palavra mediando o que é certo, o que é errado, começa a pregar acerca dos fariseus, começa a pregar acerca dos pecadores, e daí de repente Jesus ele começa a observar um negócio que o pessoal olha para ele, pregando uma palavra difícil, uma palavra dura, uma palavra difícil de descer, de engolir, e daí fala para o outro e olha para Jesus e fala: eu não vou ficar aqui, porque é uma palavra difícil, é uma palavra dura, eu não vou escutar. Eles estão dizendo: meu ouvido não é finito. Que é isso, rapaz? Quem que é tu? Quem tu pensa que é? Eles pegam e vão embora. Porém fica 12. Estes 12 aceitam, são os discípulos. Fica Pedro, fica Tiago, fica todo mundo. E daí de repente Jesus olha para os discípulos e fala assim: não vão vocês também junto com eles? Todo mundo está indo, por que vocês não vão? Todo mundo está fazendo, por que vocês não fazem? Todo mundo está indo, por que você não vai? E aqui há mais uma diferença, porque quem é discípulo de verdade fica com palavra difícil e fica com palavra fácil. Fica com situação difícil e fica com situação fácil. Fica na tempestade e fica na abundância. Discípulo aqui, ele se destaca. Por que ele se destaca? Porque ele permanece. Aleluia! E a oração é sobre permanecer, não é sobre fogo de palha. Aleluia! Porque tem muita gente que até grita no culto, mas dentro de casa, no quarto, está em silêncio dormindo. Aleluia! Tem muita gente que até faz barulho com a palma, mas só que não faz barulho na hora que bate o joelho no chão. Aleluia! Aqui mais uma vez. Olha! Isso aqui é muito característico. Verdade. Porque falar dessa palavra também ajuda no olhar. E daí vai falar aqui que Jesus, ele olha para eles e fala assim: por que você não vai também? Porque todo mundo está indo, por que você não vai? Porque discípulo que é discípulo, ele é separado, ele é diferente. Ele não faz o que todo mundo faz. Ele não vai na onda que todo mundo está. Ele não fala o que todo mundo fala. Ele não veste o que todo mundo veste. Ele não faz o que todo mundo faz. Ele faz o diferencial. E fazer o diferencial é fazer o que eles aprendem com Jesus. E daí eles pegam, e daí Pedro pega e levanta no meio deles e fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Glórias! Não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem outra opção. É só tu, Jesus. Se é só o Senhor, então eu não vou ir junto com quem vai. Eu vou ficar com quem é aquele que tem as palavras. Que palavra é essa? Que palavra de vida. Que vida que é essa? Não, Pedro não está falando que palavra de vida, não de vida de vício, não de vida de pornografia, não de vida de alcoolismo, não de vida de cigarro, não de vida de passar os outros para trás. Não, ele está falando o seguinte: é uma vida eterna. Algum fariseu pode até ter uma palavra, mas não é a palavra de vida eterna. Alguém pode até ter uma palavra, mas não é a palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna é só com Ele, é só com Jesus. E daí, irmãos, como os discípulos tinham essa palavra, essa convicção, que Jesus tinha as palavras de vida eterna. Por quê? Eles prestavam atenção. Acordavam com Jesus, ia tomar café com Jesus, ia almoçar com Jesus, ia tomar café da tarde com Jesus, ia jantar com Jesus, antes de dormir falava com Jesus, via Jesus. Tinha horas que Jesus sumia, mas só que quando Jesus sumia, eles ficavam juntos falando: lembra daquela palavra? Lembra daquele milagre? Lembra daquilo que ele fez? Olha que mistério. Intimidade, constância. Eu não largo dele, não vou para longe dele, não largo do pé dele. Eu fico com ele. Porque constância, intimidade. Os discípulos tinham essa intimidade frente a frente, face a face, olho a olho com Jesus. Mas só que tem um negócio diferente. Você não tem esse face a face.
esse olho a olho, esse tete a tete, esse palavra a palavra, o que tu tem? Coração. Mais nada. Tu não tem caminhar junto com ele, tu tem caminhar junto com ele no espiritual, mas no físico, não tem. Os discípulos e todo mundo ali que teve uma regalia que muito crente hoje quer ter, né, ou aquele tempo que queria estar lá, andar junto com Jesus, caminhar junto com Jesus. Se tu estivesse lá, tu ia negar Jesus igual aquela multidão fez na hora que ele foi para a cruz. Então é muito melhor ficar aqui dentro. A única forma dessa intimidade que tu tem com Jesus é o quê? Oração. Oração. Aleluia. E daí os discípulos percebem que só de Jesus vêm as palavras de vida eterna. E quando só percebem que só dele vem, que só dele tem, que só dele aprimora, que só dele vem essa magnificência, eles percebem que Jesus ele faz um negócio. Ele vai para o Monte da Oliveira, em vez dele colher oliva, em vez dele colher flor, em vez dele cortar alguma coisa, em vez dele trabalhar, ele dobra o joelho e ora no Monte das Oliveiras. Glória. Ele sobe a algum lugar e depois dele pregar, ele ora. E antes dele pregar, ele ora. A Bíblia fala que Jesus ele começa o seu ministério aos 30 anos. Então tem 30 anos de oração e 3 anos de ministério. E tem gente que quer ter 3 anos de oração e 30 anos de ministério. Não é assim as coisas que funcionam. Jesus teve preparação de 30 anos para pregar só 3. Cada ano foi uma década. Cada ano foi 10 anos. Preparação. Ele está cumprindo a agenda aonde? Não está cumprindo. Está onde? Na preparação. Ele está pregando aonde? Ele não está pregando, ele está em preparação. Nos 30 anos de Jesus, ele não está limpando leproso, ele está em preparação. Nos 30 anos de Jesus, ele não está ressuscitando morto, ele está em preparação. Em 30 anos de Jesus, ele não está subindo no altar falando, olha para mim, eu estou falando, eu estou com o microfone na mão. Não, ele está em preparação. E tem muita gente que olha para você e fala assim, por que ele está? Por que ele fala? Por que ele está no altar? Por que ele está lá em cima? Eu tenho a honra de aqui hoje estar só gente com cargos aqui, só dirigentes, obreiros aqui, cantores, fazendo muito a vida de vocês pregam muito, e vocês são exemplo para a nossa geração, amém? E daí muita gente olha para você e fala, por que está com o microfone, por que está com essa promessa? É porque todo mundo vê a promessa, mas não vê o processo. Todo mundo percebe a promessa, mas não percebe o processo. Todo mundo observa quando tu está em cima, mas só que ninguém quer saber quando você estava embaixo. Há um ditado que fala assim que avião só vira notícia quando cai. É uma verdade. Avião quando está em cima, decolando, bonitinho, ninguém fala. Só fala quando está caído. Então quando só fala que caiu porque está em cima. Então só tem duas formas de uma pessoa falar mal. É quando você sobe, mas peraí, ele está lá embaixo, por que ele está lá em cima? Verdade. Muita gente vê você subindo no segundo andar, mas não vê a escada que você está subindo, os desafios que você está passando, as pedras que tu está levando. Verdade. E daí de repente Jesus ele passa por 30 anos de processo. Ele passa de 30 anos escondido. Ele passa 30 anos em oculto. Ele passa 30 anos no anonimato, escondido, lá, largado. Ninguém quer saber, ninguém sabe o nome, ninguém sabe a trajetória, ninguém sabe a família que veio, do pai que é, ninguém quer saber o que faz, a profissão que tem, ninguém quer saber da dificuldade que passa, das aflições que tem, dos problemas que carrega, ninguém quer saber. Ninguém quer saber se ele faz bem, se ele faz mal, porque ninguém está se importando, ninguém está ligando para ele. Só passam a ligar para ele quando de repente ele passa, chega num casamento
e ele pega, coloca água, manda pôr água, e daí de repente ele pega e transforma a água em vinho. Todo mundo fica olhando como é que aconteceu, como é que fez, como é que chegou. Todo mundo vê a água transformando em vinho assim, mas não vê o anonimato. E olha que interessante, a oração não é sobre altar. Eu vou simplificar, a oração não é sobre estar em pedestal, né, Marcos? A oração é sobre estar em oculto, escondido. Verdade. Mateus 6:6. Oh, aleluia. E quando fores orar, entra no teu aposento e fechando a porta do teu quarto, ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Então a oração não é sobre público, oração é sobre secreto. Verdade. Oh. Aleluia. Ana orava. A Bíblia diz que ela subia ao templo. Ela subia. Oh, aleluia. Ela orava em casa. Ela orava no templo. Aonde é feito. E é um mistério grande. Porque oração não é sobre o lugar, oração é sobre quem está orando. Jesus diz que haverá um tempo que não vai importar se você está adorando em Judéia, se você está adorando em Samaria, se você está adorando em Jerusalém ou nos confins do mundo, se está na China, se está no Japão, eu não estou me importando. Mas só que vai chegar um tempo que o Pai não vai procurar quem está aqui, quem está lá, mas vai procurar aqueles que adoram o Espírito em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Quem adora o Espírito em verdade, às vezes Deus procura. É a única parte que eu vejo Deus procurando, Marcos. Eu não vejo Deus procurando pastor, porque tem muito. Eu não vejo Deus procurando obreiro, porque tem até muito. Eu não vejo Deus procurando missionário, missionária. Eu não vejo Deus procurando líder de convenção, de congresso, de liderança de jovens, não. Mas eu vejo Deus procurando o que, irmão Eliseu? O que Jesus fala? Que Deus procura, que o Pai procura. Ele não está procurando alguém para a carne, Ele está procurando alguém que adora em espírito e em verdade. É, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Deus E quem adora em espírito e em verdade. Mas por que isso aparece no livro de Mateus capítulo 6? Apenas uma coisa, uma pergunta. Os discípulos perguntaram: como é que nós faz pateiros? Como é que nós faz pateiros? Porque os discípulos passam a entender uma coisa que muita gente não entende. O que, irmão Eliseu? Que há uma diferença de quem, aleluia, quer poder para mostrar e quem quer poder apenas para ter intimidade. Quem ora para ter poder rodopiar, mas quem ora para derramar lágrima porque está sentindo a presença. Entende a diferença de quem, oh aleluia, Jesus. Eles perguntam, por que pergunta? Porque não adianta nada Jesus, o Senhor, nos levantar como discípulos se a gente não tem intimidade com o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Pai, porque não adianta nada eu ser filho se não falo com o Pai. Então eu não sou mais filho, se eu não converso com o Pai, não olho na cara do Pai, não gosto do Pai, não faço as coisas do Pai, porque é uma coisa muito equivocada que vem do povo falando, né, irmão Gustavo? Que todo mundo é filho de Deus. É uma das maiores heresias, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas só que a palavra que aqui está diz que, oh aleluia, que nem todo mundo é filho. Oh aleluia. A Bíblia diz: se o amor do Pai não está nele, ele não tem comunhão com o Pai. Então ele não é mais filho de Pai. É óbvio. E a Bíblia vai dizer que Satanás é o pai da mentira. E tem muita gente mentindo para si mesmo, falando: eu posso, eu faço, eu vou, eu consigo, eu sou o cara. Aleluia. E se torna filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Tem muita gente enganada no que faz, mas tem muita gente que
não está enganada naquilo que faz. Amém. Tem muita gente que não está enganada naquilo Glória. que faz. Opa, irmão, dizer o que é essa gente que não está enganada naquilo que faz? É quem tem coragem de dobrar o joelho no meio da noite, com falação em casa, guerra no trabalho, guerra na família, guerra no ministério, guerra em todas as áreas da vida, mas ainda é corajoso de bater o joelho no chão, ou se não só sentado na cama, mas tem coragem de no meio da noite, ou declarar para o inferno, para o mundo e para o céu: eu quero ter intimidade com o Pai. Aleluia. Deus é Deus. E como é que ele consegue ter intimidade com o Pai? Oração, 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 oração. A Bíblia vai dizer que Jesus nos chama de lamparinas. Lâmpada. E eu estava vendo, se não me engano, sábado ou ontem, que há dois tipos de lâmpada ou lamparina na Bíblia, vai. Eu prestei atenção nisso. Eu creio que o Espírito Santo cortou isso no meu coração. E eu queria liberar aqui. Que há dois tipos de lâmpada na Bíblia. A lamparina de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E o versículo acaba: luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. E as lâmpadas daquele tempo não eram igual esses carros de hoje que pegam dois imóveis, né? É uns carros novos aí, você está dirigindo assim, tu fica cego. Tanta luz que tem. Parece que colocou 2 sol no carro. Mas daí, a lâmpada naquele tempo, ela não iluminava, ela não clareava quilômetros à frente, igual as lanternas hoje em dia. Ela clareava poucos metros, poucos passos. E daí eu lendo isso, o Espírito Santo falou no meu coração: Eliseu, presta atenção aqui, rapaz. Se a lâmpada é para o caminho, e se a lâmpada é a minha palavra, então quem lê a palavra talvez não enxerga muito à frente, mas os poucos passos já é suficiente. Glória a Deus. Irmão Eliseu, eu não entendi. É muito melhor ter uma lamparina que clareia poucos passos do que andar à noite na escuridão sem nada. Eu prefiro ter a palavra, porque a palavra clareia poucos passos, mas clareia o caminho. Do que ter dinheiro que não clareia nada. Do que ter, aleluia, um casamento incrível, mas só que não clareia nada. É verdade. Do que ter uma casa bonita, mas não clareia nada. Glória. Do que ter um carro caro, mas só que não clareia nada. Amém. Eu prefiro ter a palavra que clareia pouco do que ter um terno que não clareia nada, uma gravata que não clareia nada, um sapato social, um tênis bonito, um bacana. Verdade, Deus. Eu prefiro ter uma lâmpada que clareia pouco, mas clareia do que costa quente que não clareia nada. Glória a Deus. Eu prefiro. Deus seja louvado. Porque a palavra clareia pouco, mas clareia. E é luz para os meus pés, então eu vejo aonde eu piso. Verdade. A palavra mostra, a palavra declara, porque ela é luz. Glória a Deus. Graças A a Bíblia fala que isso aqui é lâmpada. Então, se é lâmpada, ela denuncia os buracos do caminho. Ela denuncia a lama, ela denuncia a sujeira. E é por isso que é muito
perigoso você chamar a palavra para a tua vida. É por isso que muita gente não quer, porque isso aqui é perigoso, irmão. Porque a luz denuncia a sujeira escondida. Tu está lendo, daí vem um tapa na tua cara, porque denuncia o teu próprio pecado, dizendo é um pobre, miserável pecador. Mas prove Deus escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É Deus falando na tua cara que tu não era para ser escolhido, mas Ele escolheu. É isso, é a palavra, ela denuncia. Jesus, aleluia. Na hora que tu começa a ler, é a mesma coisa de um 180 lá para o céu. É a mesma coisa de uma ligação anônima chegando lá no QG da polícia. Glória a Deus. Denuncia. Obrigado. A palavra de Deus denuncia a sujeira do caminho. Meu Deus. Mas irmão, dizer qual que é a outra? Oh, aleluia. E por isso que o altar é perigoso, porque o altar irradia a luz do céu. Oh, aleluia. Mas irmão, dizer por que é dois significados de lâmpada ou de lamparina na Bíblia. A primeira é a palavra, eu entendi, eu aprendi. E qual que é a segunda? A segunda é a lamparina acesa. Jesus nos chama de lamparina. A lamparina que é a palavra e a lamparina que é nós. Vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Verdade. Oh, aleluia. Mais para frente vai falar que a gente é literalmente uma lâmpada. Eu estava decidindo um estudo que eu fiquei impactado. Por que lamparina? Tinha tanta coisa para chamar. Por que lâmpada, Jesus? E daí aquele estudo falava o seguinte, que falava só da lâmpada. Que a lâmpada, a lamparina naquele tempo até hoje, se você pegar, ela, alguns aqui devem ver esse tempo, não, mas você viu esse tempo de lamparina em casa? Você viu ali esse tempo? Não é tão antigo assim. O irmão Gustavo talvez deve ter vivido essa lâmpada de lamparina, que era muito interessante a lamparina naquela época, porque o pavio ficava do lado assim por dentro, né? E daí tinha que acender o pavio. O pavio pegava fogo, mas só que ele só continuava pegando fogo pelo azeite que estava do lado de dentro. O azeite ficava escondido, mas só que a luz ficava para todo mundo. Por que é luz? Por que é lamparina? Porque o fogo todo mundo vê, mas o azeite. Jesus, meu Deus. Oh, glória. A luz eu vejo. Verdade. Aquele irmão usava, aquele irmão tem o dó, aquele irmão é o cara. Olha lá, mas só que o azeite. Eu até procuro, mas eu não encontro. Quem encontra? Quem é o dono da lamparina? Porque só ele pode abrir e fechar. Para quê? Para colocar mais azeite. Mais azeite. Mais azeite. Mais azeite. Olha que interessante. Oh, aleluia. E o pavio ficava do lado de fora e o azeite do lado de dentro. Verdade. Eita, Jesus. Mas por que o pavio continuava pegando fogo? E não tinha constância. E tinha constância. Uma hora pegava, mas outra hora que podia quando pegava. É simples. Porque o pavio, ele ainda ficava com azeite. E daí quando tu colocava fogo, pegava. Mas você só percebia que aquele fogo ia permanecer se ele continuasse. Por que, irmão Eliseu? Porque o pavio ainda tinha azeite. Então o fogo ia pegar até aquele azeite que estava no pavio a acabar. E daí o pavio ele ia ter duas opções. Se a reserva do azeite, se o armazém do azeite estivesse cheio, ele ia continuar pegando azeite e ia continuar queimando. O fogo ia continuar vindo. Ia continuar vindo fogo. Por quê? Porque tem azeite. Mas e se não tivesse azeite, ele até pegava fogo, mas só que daqui a pouco ele parava.
Tem muita gente vivendo de pavio. É, Não vivendo de azeite. meu Deus. Pega fogo hoje e amanhã eu não pego mais. É, Jesus. No culto hoje eu pego fogo, mas no culto amanhã eu não pego mais. Na oração hoje eu pego fogo, mas na oração amanhã eu não pego mais. É verdade. Por quê? Porque está vivendo de pavio. Quem vive de pavio vive apagado. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. E quem vive de azeite? Aí de manhã está aceso, a tarde está aceso, a noite está aceso. E no outro dia o fogo continua pegando. E no outro dia o fogo continua pegando. E no outro fogo continua pegando. Por quê? Tem azeite. Meu Deus. E o azeite não se encontrava em qualquer canto. Você tinha que ir lá e comprar. Então isso significa que azeite é pagar o preço. Verdade. E aqui eu volto para a temática que é oração. Se eu pago o preço, oh aleluia, então eu posso ter azeite. Se eu não pago o preço, você não pode ter o azeite. Se você paga preço, como é que eu pago esse preço, irmão de Deus? Está difícil, mas eu estou aqui, Jesus. É apunhalada, mas eu estou aqui, Jesus. É dificuldade em casa, mas eu estou aqui, Jesus. Meu Deus. É a constância. E a constância só vem quando coloca azeite. Amém. E daí tu vem e paga o preço hoje, paga o preço amanhã. Oh, aleluia. E o azeite é colocado. O azeite é colocado. O azeite é colocado. E daí o fogo vem. Mas daí ninguém vê o preço que tu paga pelo azeite. Todo mundo olha para o teu fogo e fala: eita, é mistério esse fogo aí, hein? Meu Deus. Mas ninguém vê o preço que tu paga para ir lá comprar o azeite para continuar, meu Deus. A constância. A constância. A constância. Oh, Santo, Santo Deus. Glória a Jesus. E daí de repente, Jesus falando isso, tu é lamparina, tu é luz, tu é sal, tu é precioso, tu é filho, tu é escolhido. Oh, aleluia. Mas ele também falando, né? Tu é pecador, tu é miserável, tu é pobre, tu é nu. Oh, aleluia, Jesus. Mas daí de repente, você começa a perceber um negócio, que eles ensinam os discípulos a orar. Também é chovendo molhado, vou falar aqui, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. É chovendo molhado. Mas daí de repente, eles só percebem isso pela intimidade que eles têm com o mesmo, pela intimidade que eles têm com Cristo. E olha que interessante, Jesus ele começa a ensinar aos discípulos algo precioso: oração. Jesus poderia falar: recebe azeite hoje e ressuscita morto amanhã. Mas ele diz: meu Deus, vocês pediram algo excelente. Amém. Oh, aleluia. Jesus se alegrou porque eles pediram para ensinar eles. Jesus, me ensina como é que eu ganho 1 milhão amanhã. Não, eles não pediram isso. Jesus, me ensina como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu ressuscito morto, como é que eu limpo o leproso, como é que eu curo enfermo. Não. Jesus, como é que eu oro? Jesus, como é que eu oro? Eu não sei, mas não sabe, ensina a gente, ensina-nos a orar. E ele vai e ensina eles a orar. Oh, aleluia, Jesus.
Porque a Bíblia fala que a gente não sabe orar. A Bíblia fala que a gente pede, mas pede mal. Pede mal ao Pai. A gente não sabe orar. Mas há o Espírito Santo que intercede com os gemidos e inexprimíveis. Há um Cristo que está no trono que também intercede ao Pai. E daí o livro de Salmos fala que ele clareia, a palavra clareia, mas a palavra não é o caminho. A palavra é a luz que clareia o caminho, mas a palavra não é o caminho. Salmo 119, versículo 105. Então o que é o caminho? Daí vem Jesus arrebentando com tudo e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus falando, tem que ter intimidade com o Filho para poder conversar com o Pai. É Jesus falando, tu tem que conversar comigo para conversar com o Pai. É Jesus falando, tu encontra a luz aqui para encontrar o caminho que está aqui. É Jesus dizendo, eu vou ensinar vocês a orar. Para quê? Para encontrar comigo quando eu não tiver mais. Oh, aleluia. É um louvor que fala: se eu orar, se eu orar, se eu orar, tu te revelas a mim. Se eu buscar, se eu buscar, se eu buscar, tu te revelas. Tu te revelas. E daí o hino repete: se eu orar, se eu orar, se eu orar, tu te revelas, tu te revelas a mim. Oh, aleluia, Jesus. A oração revela. A oração revela. Glória a Jesus. E daí de repente, glória a Jesus, para mim estar encerrando, a Bíblia vai falar acerca do Espírito Santo, que quando o povo ora e ora, passa 50 dias, o Espírito Santo desce, enche a casa, enche os lares, aprimora o povo, dá variação de língua, de dom para o povo. Mas esse Espírito que vem, ele só vem como Jesus na oração. Fiquem em Jerusalém, não saiam, e roga, desce, porque eu vou ir ao céu, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. E eles ficaram, permaneceram, constância, em oração, em oração, em oração. E o Espírito Santo desce. Ana orava e orava, mas ela não para, ela não desiste, e ela continua constância. E daí Samuel vem, e ele vira juiz, sacerdote e profeta. Daniel orava, ele orava dia e noite e dia, 3 vezes ao dia. Caiu na cova dos leões, mas ele só saiu de lá porque ele orava. E ele só caiu lá porque ele orava. Entende que a oração traz guerra, mas entende que a oração traz vitória. Entende que a oração traz guerra. Entende que a oração traz vitória. Entende que a oração te torna um guerreiro, mas a oração também te torna um vitorioso. Entende que dobrar o joelho é declarar guerra contra o inferno, contra o mundo, mas também entende que a tua guerra não é contra a carne, não, contra o sangue, contra as potestades. Amém.
Então, irmão, dizer, a minha guerra não é contra fofoqueiro, não, é contra o espírito de fofoca que está nela. A minha guerra não é contra o caluniador, não, é o espírito de calúnia que está apoderando dele. A minha guerra não é contra aquele irmão que me calunia, que fala mal de mim, não, é contra a astuta cilada do inimigo que está na vida dele, na vida dela. A tua guerra não é contra, aleluia, a gestão ruim, não, a tua guerra é contra aquilo que está causando isso. É contra o reino espiritual, não o carnal. E agora você passa a entender que a oração é perigosa. Por quê? Porque é arma. E há um decreto, há um rito na ONU que, se você é soldado e mata civil, você é desumano. Mas se você é soldado e aparece outro soldado inimigo na tua frente e tu atira, tu é honroso. Moisés, eu não entendi. O inferno só mira as armas dele contra você quando você mira as suas armas contra ele. Glória a Deus. O exército do inferno só vai contra você quando você entra no exército do Senhor. O inimigo só vai, aleluia, tentar dificultar de toda forma a tua história, trazer guerra na tua vida, quando você, na tua história, decide se entregar ao autor da consumação. Oh, aleluia. Irmão Eliseu, eu não entendi. Satanás tenta acabar com todo mundo, não é? É, com todo mundo. Mas só que para uns ele facilita. Ele facilita a bebida. Precisa de dinheiro para pecar? Tá bom. Ele facilita o dinheiro. Precisa de droga para pecar? Tá bom. Ele facilita a droga. Precisa de guerra, de briga? Tá bom, eu vou entregar uma briga para você. Ele facilita a briga. Ele facilita. Oh, aleluia. Porque qual passarinheiro que para pegar o passarinho não vai facilitar o caminho dele para chegar na armadilha, no laço? Passarinheiro não chega gritando, ele fica escondido, esperando a hora de cair na armadilha. Mas só que Davi, inspirado, ele louva ao Senhor. Tu me livraste do laço do passarinheiro. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus. Oh, Jesus amado. E daí para mim está encerrando. Aleluia. De vez em quando a mãe pergunta algumas coisas da Bíblia. Pergunta algumas coisas que está aqui, que está lá. E daí se eu souber, eu vou lá e falo até para ela. É isso. Foi o que eu entendi, foi o que eu aprendi. E daí quando vê, de repente, ela chega alguém lá em casa, né? E ela começa a falar de Jesus. E daí ela vai falar dessa palavra, mas ela prega outra coisa. Eu falo, mas por que você vai falar assim? Não, o Espírito Santo tomou e ele fez da forma que ele quis lá. Boa. Eu conheço mais da Bíblia. Eu conheço um pouco mais dos livros do Pentateuco. Eu conheço um pouco mais dos livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu conheço um pouco mais dos profetas maiores, dos profetas menores, do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos, das cartas paulinas. Eu conheço um pouco mais das epístolas de Paulo, eu conheço um pouco mais da vida de Paulo e de Timóteo, eu conheço um pouco mais da vida, aleluia, de Lucas, que escreveu Lucas e Atos. Eu conheço a parte A, a parte B de Atos, eu conheço. Mas só que eu trocaria de lugar com a minha mãe. Eu trocaria de posição. Porque eu até conheço a Bíblia mais, mas ela conhece mais o Deus da Bíblia do que eu. Ela é uma mulher que, quando vai contar uma história, a história é a seguinte, que ela orou de manhã. Porque ela orou.
só vazia. E ela no meio da roça, sem dinheiro, sem nada. E ela fala assim: a despensa está vazia, não tem nada, mas só que Deus vai preparar para a gente. Glória a Deus. Vamos orar? E daí ela dobra o joelho no meio da sala, junto com o filho. Aleluia. E daí, na tarde do dia, na calada da noite, chega 3 carros. Aleluia. 3 carros de luxo. A minha mãe fala que era parecido com Mercedes, com sei lá o que, era 3 carros de luxo. E um ficou até lá para trás porque era um carro esportivo que não conseguia passar na estrada de terra. E daí ela nem conhecia o pessoal. E daí ele saiu do carro falando em língua, falando em mistério. E disse: aqui é essa